Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais este culto de louvor e adoração. Como que você passou durante o dia? E que bom ter você junto com a gente neste momento, para juntos louvarmos ao nosso Deus, agradecermos a Ele pelas suas ricas bênçãos. Para a nossa reflexão e oração, vamos meditar na palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Vamos neste momento nos ajoelhar, se você puder. Se não puder, coloque os seus pensamentos no trono da graça e oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade de darmos início a esse culto de louvor e adoração. Que o Senhor possa estar conosco guiando todos os nossos passos. Ajuda-nos a fazer a Tua santa vontade. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto necessitamos. É o que eu te peço e te agradeço no doce e amorável nome do Senhor Jesus. Amém. Desprender-me do pecado que impregnou meu ser, distanciando meu viver para longe do meu Salvador. Pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, caminhando neste mundo sozinho. Pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, nessa estrada incerta não conseguirei chegar ao lar. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza de vagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Essa luz que me ilumina e me mostra para onde ir. Só em Cristo encontro paz, nele a vida eterna. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber, como o dom mais precioso que transforma meu viver. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber, como o dom mais precioso que transforma meu viver. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do
sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz, meu Jesus, diz, vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza, das guerras e solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue. Eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Vem, vem pra luz. Linda melodia que você ouviu com o grupo vocal 4, Vem pra Luz. Queridos, chegamos ao momento todo especial do nosso culto, que é o momento da gratidão, onde vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos e vamos doar para Ele o nosso melhor, além do nosso coração, do nosso ser, também com as nossas dádivas. É o momento em que nós podemos ofertar para a causa do nosso Mestre. Esta é uma oferta voluntária. E se você também quiser contribuir com o seu dízimo, com a sua primícia, você pode fazê-lo neste momento. Vai aparecer o QR Code, também a chave Pix, e você escolhe a melhor forma de doação. Para Deus não importa o valor, o importante é que o que você doa é de coração para levar a mensagem do Evangelho eterno. Qual é a música agora, produção? Ajoelhai, com o trio Ecos Divinos. Enquanto isso, vamos doar a nossa oferta de gratidão. Há momentos na jornada ao seguir Jesus que claramente vemos sua luz. Tantas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz, mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença
soprando sem cessar. Logo torna-se o motivo para a angústia e o sofrer, e pensamos que o Senhor bem longe está. Mas no temporal é que vamos pôr em prova nossa fé. Ajoelhar, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai, ajoelhai. Linda melodia que você acabou de ouvir com o trio Ecos Divinos, Ajoelhai. Que nós possamos nos ajoelhar na presença de Deus. Agradecemos a você que também doou as suas ofertas, que Deus possa retribuir em grandes bênçãos para a sua vida. Nós chegamos ao momento todo especial, onde neste momento nós iremos ouvir a palavra de Deus. Mas para que Deus possa falar, os nossos corações precisam estar abertos. E nós temos a alegria de ouvir hoje o pastor Davi Paes Silva, que é o líder do departamento de escola sabatina da Conferência Geral. E o tema é o Evangelho e o selamento. Vamos ouvi-lo neste momento. Queridos irmãos e amigos, é um grande prazer estar aqui nesse momento para estudar a palavra de Deus. Eu gostaria, antes de apresentar esse assunto, focalizar dois problemas teológicos que nós enfrentamos no mundo religioso. Por exemplo, no mundo protestante, as pessoas têm a ideia de que no Velho Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, e no Novo Testamento são salvas pela graça. Não existe tal coisa. Quer dizer, tanto no Velho Testamento como no Novo, todas as pessoas eram salvas unicamente pela misericórdia de Deus, pela graça. Agora, uma outra ideia que também é equivocada hoje, as pessoas pensam assim, que a Bíblia apresenta dois grupos de salvos, né? Em Apocalipse capítulo 7 fala de um grupo chamado 144 mil e o outro grupo chamado grande multidão. As pessoas dizem assim, bem, eu acho que eu sendo salvo na grande multidão tá bom. Alguém tem a ideia que ser salvo
nos 144 mil, nos assinalados, é mais difícil. Não existe tal coisa. Tanto a grande multidão como os 144 mil são salvos pela graça de Cristo. A única diferença é que os 144 mil têm mais luz e também recebem graça correspondente a essa luz. Então, nessa manhã, com a graça de Deus, vamos estudar esse assunto do Evangelho e o selamento. Bem, Ezequiel capítulo 9, 1 a 6, nós encontramos uma obra de selamento do povo de Deus e uma obra de destruição daqueles que rejeitaram o Evangelho. Em Apocalipse 7, o profeta João, ele viu um anjo vindo do Oriente com o selo do Deus vivo, cuja obra resulta no assinalamento. No capítulo 14 do mesmo livro de Apocalipse, esse grupo está com Jesus no Monte Sião. E no capítulo 15, o mesmo grupo, vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, acha-se em pé junto ao mar de vidro, entoando o cântico de vitória. Agora vem a pergunta, o que é o selo de Deus? Aqui diz assim, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte. Não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Bem, só para os irmãos terem uma ideia, vocês já viram aqueles que viajaram pelo interior? A gente passa por fazendas e o gado tem uma marca. Os fazendeiros marcam o gado. Já viram isso, né? Para que aquela marca? É para dizer a quem pertence aquele gado. Então o gado tem marcas diferentes, dependendo do proprietário. Então a Bíblia usa essa expressão selar para aqueles que pertencem, se dedicaram a Deus. Bem, quais são as condições para alguém ser selado? Porque, voltando um pouquinho em Ezequiel 9 aparece um grupo que é selado com a marca e outro grupo que é destruído. Agora, qual é a condição para ser selado? Você se lembra daquele convite de Jesus que diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, disse Jesus, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, aqui fala que uma das condições para ser selado é humildade. Queridos amigos, nós precisamos humildemente reconhecer a nossa condição. Nós não somos bons. Então, para que Deus nos salve, nós precisamos reconhecer que estamos perdidos. Disse Jesus, ele não veio chamar justos, veio chamar pessoas pecadoras. Então a salvação é oferecida a todo tipo de pessoa. Não é apenas para um grupo separado. Deus oferece a sua salvação para todos. E ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então não há nada tão essencial à comunhão com Deus que a mais profunda humildade. Agora, um detalhe importante é que nós não podemos ser humildes por nós mesmos. Jesus falou assim, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a própria humildade é um dom de Deus. Precisais aprender na escola de Cristo, ou jamais estareis qualificados para entrar na classe imediata, a saber, receber o selo Deus vivo, passar pelos portões da cidade de Deus e ser coroados com glória e imortalidade. Outro detalhe importante aqui diz assim, ninguém a não ser Deus
pode subjugar o orgulho humano. Não nos podemos salvar a nós mesmos. Não nos podemos regenerar. Nas cortes celestiais, não se entoará o cântico: a mim que me amei a mim mesmo, a mim que me lavei a mim mesmo e me redimi, a mim seja glória, honra, bênção e louvor. Mas essa é a nota predominante do cântico entoado por muitos aqui embaixo. Então, aqui diz que só Deus pode subjugar o nosso orgulho. Normalmente, cada um de nós tem um tipo de orgulho, né? Às vezes alguém se orgulha da casa ou do carro, ou se orgulha de um título universitário, um doutor, né? Eu me lembro que quando nós estávamos na universidade, alguém falou assim, conseguir um DR na frente do nome não é fácil, né? Então, alguém, quando ele consegue o DR na frente do nome, ele se orgulha. Então, cada um tem um tipo de orgulho diferente. Mas aqui diz que só Deus pode subjugar o orgulho humano. E aqui tem a pergunta: o que é justificação pela fé? Para aqueles amigos que não conhecem essa expressão, para nós sermos salvos, precisamos ser justificados. Ser justificado é ser declarado inocente. Mas como que nós, pecadores, podemos ser declarados inocentes? Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, o nosso pecado é transferido para Cristo. Então nós somos declarados inocentes, não porque sejamos bons, mas porque aceitando a Cristo, o nosso pecado é transferido para Cristo e a sua perfeição, a sua justiça, a sua pureza são atribuídos a nós. Isso é justificação pela fé. Então aqui tem a pergunta: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Interessante, quantas pessoas que têm uma vida complicada, por exemplo, uma pessoa viciada em droga, uma pessoa viciada no cigarro, no álcool, elas querem se livrar daquele problema, daquele vício, né? E não conseguem. Então, às vezes quando uma pessoa, um ébrio, está na beira da rua e ele fica pensando assim, poxa, eu aqui nessa situação, a minha família passando necessidade, como eu gostaria de ter uma vida diferente, né? Então, muitas pessoas, elas estão presas a certas situações e elas querem se libertar. Eu me lembro que meu irmão, ele era viciado no cigarro e ele várias vezes tentou deixar. E foi muito difícil para ele. Então, as pessoas têm em si aquele desejo de libertar-se do seu problema. Então, a primeira condição para ser selado é humildade. E essa humildade nós adquirimos da pessoa de Cristo. Vinde a mim. A segunda, guarda do sábado, quarto mandamento. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Terceiro tópico, ter semelhança de Cristo no caráter. Eu sempre me lembro que a minha avó dizia assim, meu filho, ande com os bons e serás um deles. Ande com os maus e serás pior do que eles. Então, como que eu posso ter semelhança de Cristo no caráter? Andando com Cristo, vivendo com Cristo, estudando a sua palavra. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, como adquirimos a semelhança com Cristo? Andando com Ele. Às vezes, imperceptivelmente, nós fazemos amizade com alguém e, imperceptivelmente, a gente começa a assimilar o comportamento daquela pessoa. Quase que inconscientemente. Então, quando nós andamos com Jesus, nós assimilamos o seu caráter. Aqui tem uma pergunta. Será este selo colocado sobre o que tem mente impura, o profano, o adúltero,
o homem que cobiça a mulher do próximo? Responda a vossa alma a pergunta: corresponde meu caráter às qualificações essenciais para que eu possa receber um passaporte para as mansões que Cristo vai preparar? A santidade deve estar gravada em nosso caráter. Bem, para quem não conhece essa expressão santidade, o que quer dizer a palavra santo? Santo não quer dizer que a pessoa é perfeita. Santo é uma pessoa que se dedicou a Deus. A palavra santo, ela quer dizer separada para um fim santo, né? Então, o santo é aquele que se dedicou a Deus. Por exemplo, aqui há pouco foi falado aqui de uma oferta especial. Então, quando nós dedicamos uma oferta para Deus, aquela oferta é santa, porque foi dedicada para Deus. Então, a palavra santo, ela tem de estar em nosso caráter, quer dizer, uma pessoa totalmente dedicada a Deus. É claro que ela dedicada a Deus, o seu caráter é transformado à semelhança de Cristo, né? Bem, outro tópico importante: quando o povo de Deus será selado? Bem, irmãos, a obra do selamento, ela começou com a apresentação das 3 mensagens de Apocalipse 14. E diz a inspiração: Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de selamento para desviar a mente do povo de Deus da verdade e levá-los a vacilar. Então, a obra de selamento começou, isso aqui foi escrito em 1851, há 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás. Bem, Deus sela pessoas individualmente e sela também o povo de Deus. Por exemplo, em 1850, uma senhora faleceu. Aquela senhora se chamava Hastings. E Ellen White disse: vi que ela estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, estaria com 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela, ela repousaria durante o tempo de angústia. Então aqui a Bíblia fala de selamento de pessoas individualmente. A realidade, irmãos, é que quando uma pessoa descansa, vai para a sepultura, o caso dela está determinado, ou para a salvação ou para a perdição. As pessoas que morrem no Senhor estão seladas para a eternidade. Agora vamos a como preencher as condições de selamento. Primeiro, arrependimento e confissão. A palavra arrependimento quer dizer, quando nós fazemos alguma coisa errada, quando fazemos um negócio mal feito e tomamos prejuízo, não é? Qual é a nossa reação? Agora, tem 2 tipos de arrependimento. Tem o arrependimento por causa das consequências ou arrependimento por causa da ação. Então, arrependimento, falando de pecado, arrependimento é tristeza pelo pecado. Por exemplo, um casal, o cônjuge, o marido ofendeu a mulher, ou vice-versa. O que é arrependimento? É tristeza por ter feito aquilo. Isso é arrependimento. Agora, arrependimento envolve mais. É tristeza pelo pecado e abandono. Quer dizer, a pessoa decide não repetir o problema, né? Em Provérbio diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então a confissão é essencial. Agora, irmãos, vamos explicar por que a confissão. Eu não estou falando aqui de confissão para homens, para as pessoas, não. Confissão para Deus. Será que Deus precisa que eu confesse meu pecado para Ele saber? Não. Ele conhece todas as coisas. Mas a confissão é o meu reconhecimento. E quando eu confesso meus pecados, esses pecados são transferidos para Cristo. Então a confissão é essencial. E 1 João 1,9 temos uma promessa muito bonita.
se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos nossos pecados a Cristo, Ele faz duas coisas. Ele perdoa e purifica. Vem à mente o caso daquela mulher que foi apanhada em adultério, né? Ela foi levada a Cristo e os fariseus queriam apedrejá-la. O que é que Jesus falou com ela? Nem eu te condeno. Primeira parte, ela foi perdoada. Segunda parte, vai e não peques mais. Então, quando nós vamos a Cristo e confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos transforma. Ele diz, eu não te condeno. Agora vai e não repita isso mais. Agora, interessante que a ordem de Cristo é uma promessa. Ele não apenas dá ordem, Ele dá poder para a pessoa ser transformada. Outra coisa, confiança plena na justiça de Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, diz assim, ser achado, ele está falando aqui de o homem comparecer ao juízo de Deus. Ele diz assim, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, esse tópico aqui fala de confiança em Cristo. Irmãos, quero trazer a atenção de vocês, uma vez quando um jovem chegou-se para Cristo e falou assim, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, por que me chamas bom? Não há bom senão que é Deus. Então, todo ser humano é imperfeito, tem problemas de caráter. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para Zacarias capítulo 3. Essa profecia aqui é muito bonita e tem um significado muito profundo. Zacarias capítulo 3, nós encontramos aqui uma visão, o sumo sacerdote Josué, que era representante do povo de Deus depois do exílio babilônico. Diz que Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ao seu lado direito, para se lhe opor. Irmãos, a palavra Satanás quer dizer opositor, quer dizer acusador, quer dizer adversário. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não estes são tirados do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas. Interessante, essa palavra veste suja significa pecados ou defeitos de caráter. E o anjo diz assim, tirai-lhe estas vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então na Bíblia aparece essa ilustração. Quando o homem comparece diante de Deus com pecados, ele está trajado de vestes sujas. E o que faz Deus quando ele se arrepende e confessa os pecados? Deus remove essas vestes sujas, lava a pessoa no sangue de Cristo e cobre essa pessoa com a justiça de Cristo, que são os trajes finos. Isso aqui é muito importante. Então, sempre o que o homem vai diante de Deus, ele encontra um opositor, que é Satanás, para acusá-lo. Olha, ele fez isso, aquilo. Ele não é tão bom assim não. E a pessoa reconhece que não está bem. Agora, o que é que dá poder a Jesus de perdoar-nos e purificar-nos? Irmãos, é o seguinte, é que Jesus, ele assumiu os nossos pecados, ele foi levado à cruz e pagou pelos nossos pecados. Então ele tem direito de nos perdoar porque ele assumiu a nossa culpa.
Então, quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, ele faz essas duas coisas. Ele perdoa e troca as vestes do nosso caráter. Nós somos transformados à sua semelhança. Na profecia de Zacarias, é evidente a obra acusadora de Satanás e a obra de Cristo em resistir ao adversário, seu povo. O povo de Deus é aqui representado como um delinquente em juízo. Josué, como sumo sacerdote, pede uma bênção para o seu povo que está em grande aflição. Interessante que, quando nós vamos à presença de Deus, nós não temos como dizer assim, Senhor, é mentira, eu não fiz nada disso, eu sou bom, eu sou perfeito. Não. Mas qual é a nossa atitude? Existem duas palavras-chave no processo de nossa salvação. Essas palavras são arrependimento e confissão. Arrependimento e fé. Então, eu não posso me desculpar. Eu fiz isso porque alguém fez, eu fiz isso, mas não era minha intenção fazer, eu me precipitei. Não. O que nós devemos fazer ao nos aproximar de Deus é nos arrepender do que fizemos e confiar na misericórdia de Deus. Duas coisas simples. Então, eu não posso me purificar, eu não posso me transformar, eu não posso tirar as minhas vestes sujas, só Cristo pode fazê-lo. A despeito das faltas do povo de Deus, Cristo não abandona o objeto. Irmãos, quero dizer para vocês que nós temos um Salvador misericordioso, um Salvador compassivo, um Salvador gracioso. Existe uma promessa na Bíblia que eu acho muito bonita. João 6,37, Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Qual é a promessa dele? Que ele nos recebe. Todo aquele que vai a Cristo, arrependido e crente na sua graça, ele é perdoado e transformado. Jesus não lhes desculpa os pecados, mas apresenta seu arrependimento e fé. Observe, vamos gravar bem essa expressão. Quais são os dois elementos essenciais para sermos aceitos? Jesus não lhes desculpa os pecados, mas apresenta seu arrependimento e fé. E reclamando perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos. Então é interessante, Jesus, ele, apesar de Satanás nos acusar dos nossos pecados, ele apresenta as suas mãos. O que está nas mãos de Cristo? Os sinais dos cravos. Ele diz assim, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Eu dei a vida por esse pecador. Ele está arrependido. Eu quero pedir o perdão para eles. Dizendo, conheço pelo nome, gravei-o nas palmas das minhas mãos. É vosso privilégio confiar no amor de Jesus para a salvação. Aqui aparece uma outra palavra-chave, né? O que quer dizer a palavra fé? Fé, ela quer dizer confiança e lealdade. Agora, para eu ter fé, o que é que eu preciso fazer antes? Por exemplo, nós viajamos muito por aí, né? Encontramos uma pessoa estranha no aeroporto ou na rodoviária. Confiamos naquela pessoa a primeira vez que vemos? Não. Por que não? Porque não conhecemos. Agora, quando nós começamos a conversar, trocar ideias, a pessoa conta quem ela é, de onde ela veio, o que ela faz, e nós contamos quem somos nós, de onde viemos, o que fazemos, começamos a adquirir aquela confiança, quer dizer, fé. Irmãos, muitas vezes eu estou no aeroporto, sozinho, com a minha bagagem, preciso ir ao banheiro, mas com quem deixar a bagagem?
Eu não sei, não conheço a pessoa, né? Mas com um pouquinho de conversa que a gente tem com a pessoa, a gente vê que a pessoa é honesta. Aí a gente pede, por favor, tome conta aqui para mim que eu vou ao banheiro. Por quê? Porque já conhecemos. Como podemos ter fé em Deus? Como podemos ter fé em Jesus? Conhecendo. Como conhecemos a Jesus? Estudando a sua palavra. Então, fé é confiança e lealdade. E aqui diz que é nosso privilégio confiar no amor de Jesus para a salvação. Outro detalhe, Jesus ama os seus filhos, mesmo quando eles erram. Então, se nós vamos a Jesus e cometemos um erro, Jesus nos abandona? Não. Jesus ama seus filhos, mesmo quando eles erram. Vamos ilustrar aqui com os pais. Quando o filho comete um erro, mesmo quando eles precisam de receber alguma repreensão. Os pais odeiam os filhos porque eles erram? Não. Então, Deus também não nos abandona por causa dos nossos erros. Pertencem a Jesus e devemos tratá-los como aquisição do seu sangue. Jesus é perfeito. A justiça de Cristo lhes é imputada. Quer dizer essa palavra imputada? Imputada quer dizer atribuída. A palavra imputada quer dizer colocada na conta de alguém. Então, nós em nós mesmos somos maus por natureza. Mas quando vamos a Cristo, a perfeição de Cristo é colocada na nossa conta. E ele dirá, tirai-lhe as vestes sujas e vestiu de trajes novos. Jesus compensa nossas deficiências inevitáveis. Onde os cristãos são fiéis um ao outro, sinceros e leais ao comandante do exército do Senhor, nunca entregando por traição encargos nas mãos do inimigo, eles serão transformados no caráter de Cristo. Jesus permanecerá em seu coração pela fé. Bem, sempre que nós queremos visitar um outro país, nós necessitamos de um documento. Qual é esse documento? O passaporte. E o que é o passaporte no aspecto religioso? Observem esse detalhe importante. Os rabis consideravam sua justiça como um passaporte para o céu. Mas Jesus declarou-a insuficiente e indigna. Bem, qual é o passaporte que não vale perante Deus? As cerimônias exteriores e um teórico conhecimento da verdade constituíam a justiça farisaica. Os rabis pretendiam ser santos por meio de seus próprios esforços em guardar a lei, mas suas obras haviam divorciado da justiça da religião. Conquanto fossem extremamente escrupulosos nas observâncias rituais, sua vida era imoral e falsificada. Bem, aqui é um problema. Há pessoas que são más, perversas e cruéis, mas elas aparentam bondade. Elas têm uma aparência de religiosos. Então Deus não aceita isso, isso se chama hipocrisia. Agora, o que é o passaporte real? A justiça ensinada por Cristo é conformidade de coração e de vida com a revelada vontade de Deus. E como podemos adquirir isso? Irmãos, eu acho esse texto aqui muito fundamental. Os pecadores só se podem tornar justos à medida que têm fé em Jesus e mantêm vital ligação com Ele. Aqui aparecem duas coisas básicas, né? Eu já mencionei aqui há pouco aquele ditado, né? Ande com os bons, serás um deles. Quem é o bom? O bom é Cristo. Então, aqui diz, como nós nos podemos tornar justos? Fé em Deus e manter vital ligação com Ele.
Cristo, só Cristo e sua justiça obterão para nós um passaporte para o céu. Então, o que é o passaporte? O passaporte é a justiça de Cristo. O passaporte é a justiça de Cristo. O coração orgulhoso esforça-se por alcançar a salvação, mas tanto o nosso título como a nossa adequação para ele encontra-se na justiça de Cristo. Bem, então Zacarias 3 apresenta Josué com vestes sujas perante Deus, Satanás o acusando, mas ele está arrependido com fé. Qual é a ordem que Cristo dá? Removei-lhe as vestes sujas e cobriu com as vestes finas. Vocês ouviram falar de John Wesley? John Wesley, quando era garoto, 6 anos de idade, a sua casa pegou fogo. Ele tinha 11 irmãos e conseguiram tirar os seus irmãos e toda a família. Mas John Wesley ficou preso na casa incendiada. E os pais, aflitos, desesperados, como salvar o filho, até que um vizinho teve uma ideia. Um subiu no ombro do outro e conseguiu tirar Wesley daquela casa em fogo. Bem, alguém fez um quadro daquela situação e deu de presente para John Wesley. E ele escreveu sob o quadro Zacarias 3:2. Não é este um tição tirado do fogo? Então John Wesley foi salvo do fogo na casa por amigos, vizinhos. Ele disse, um tição tirado do fogo. Bem, Satanás é o adversário de Deus do seu povo. A missão de Satanás é se opor, é acusar e condenar. Agora, uma coisa que Satanás sabe, que nós precisamos saber também. O que é que Satanás sabe? Satanás sabe que os que buscam o perdão e a graça de Deus os obterão. Por isso apresenta diante deles seus pecados para desencorajá-los. Queridos amigos, há 2 poderes que nos lembram nossos pecados. Satanás, ele nos acusa mesmo de pecados que já foram confessados e abandonados. Com que propósito? Para nos desanimar, nos desesperar. O Espírito Santo também nos lembra os pecados. Mas existe uma diferença aqui. Ele nos lembra pecados não confessados, para que nós os confessemos e abandonemos. O homem não pode, em sua própria força, enfrentar as acusações do inimigo. Com suas vestes manchadas de pecado e em confissão de culpa, está perante Deus. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e fé, confiou a guarda de sua alma. Observe aqui. Ele defende a sua causa e mediante os poderosos argumentos do Calvário. Quais são os argumentos do Calvário? Jesus tomou o nosso lugar, sofreu pelos nossos pecados. É isso que ele apresenta. Ele fala assim, de fato, essa pessoa pecou, mas eu tomei o seu lugar, morri no seu lugar, paguei pelos seus pecados. Eu posso perdoá-la. Ele defende sua causa e, mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Sua perfeita obediência à lei de Deus deu-lhe poder no céu e na terra, e ele reclama de seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Percebam, irmãos, salvação não é complicada.
Para sermos salvos, precisamos reconhecer a nossa condição, irmos a Jesus, confessar os pecados, crer no seu amor, na sua misericórdia, e Ele nos perdoa e purifica. Agora, essa visão de Zacarias 3, ela tem uma aplicação especial para o povo de Deus hoje. A igreja remanescente será levada então a grande prova e angústia. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus experimentarão a ira do dragão e suas legiões. Satanás considera o mundo como seu súdito, ele tem de fato alcançado o controle de muitos cristãos professos. Mas aqui está um pequeno grupo que tem resistido à sua supremacia. Bem, irmãos, então, podemos dizer que somos perfeitos? Não. Somos pecadores, defeituosos, deficientes, limitados. Mas, conquanto os seguidores de Cristo tenham pecado, eles não se entregaram ao controle das forças satânicas. Aqui está um problema, né? Arrependeram-se de seus pecados e procuraram o Senhor em humildade e contrição. E o advogado divino pleiteia por eles. Bem, quero concluir com algumas afirmações inspiradas. Devemos entregar o nosso coração a Deus, para que nos renove e santifique. Ele nos habilite para a sua corte celestial. Não devemos esperar por alguma ocasião especial, mas entregar-nos a Ele hoje, recusando-nos a ser servo do pecado. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco? Ó, deixai de vez a coisa maldita. Irmãos, eu já vi muitas pessoas esforçando-se para abandonar o vício do cigarro, por exemplo, né? E ela diz assim, ó, eu fumava 2 maços por dia, agora estou fumando só 1. Eu fumava 20 cigarros por dia, eu agora fumo apenas 5. Isso é abandonar o vício? Não. Como podemos abandonar o vício? Abandonando o vício, de uma vez. Não devemos esperar por ocasião especial. Imaginais poder abandonar o pecado pouco a pouco? Ó, deixai de vez a coisa maldita. Odiai as coisas que Cristo odeia, amai as coisas que Cristo ama. Porventura ele não tomou providências, mediante sua morte e sofrimento, para a vossa purificação do pecado? Então todas as condições foram satisfeitas. Disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer pobre de espírito? Aí no mundo a expressão pobre de espírito quer dizer uma pessoa mente limitada, intelectualmente reduzida. Não, mas não é isso. Esse pobre de espírito que a Bíblia fala é a pessoa que reconhece a sua condição espiritual, a sua pobreza espiritual. Não dê ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor. Esse é um perigo. Bem, eu vou melhorar primeiro para Jesus me aceitar. Não. Jesus nos aceita como estamos. Não dê ouvido à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que se faça melhor. Até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, nunca você irá a Ele. Levante-se e vá ter com teu pai. Ele irá ao teu encontro. Aqui aparece aquela ilustração do filho pródigo, né? Quando ele voltou para o seu pai o recebeu com alegria, tirou as suas vestes sujas, cobriu com o manto, e ele foi recebido como filho com todas as honras, né? É Deus quem circuncida o coração. Toda a obra é do Senhor, do princípio ao fim. Pode dizer o pecador a perecer, sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Sou pecador.
Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nem um momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação e me salvará agora. Então, queridos amigos, a palavra de Deus diz que quando devemos ir a Cristo? Quero concluir com 2 Coríntios 6. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo sobremodo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Queridos amigos, irmãos, Deus nos recebe, Deus nos perdoa, Deus nos transforma. Eu não sei o meu amanhã, eu sei o meu hoje. Então hoje é o tempo de nos entregarmos a Deus para que Ele nos perdoe e nos purifique. Que essa seja a nossa experiência hoje. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre. Nós agradecemos ao pastor Davi Paes Silva pela importante mensagem que possa ficar gravada em cada coração. E neste momento vamos orar por você, você que fez o seu pedido de oração, nós iremos entregar nas mãos do Senhor neste momento. Vamos orar. Querido Salvador Jesus, aqui nos encontramos diante da Tua santa presença, gratos pela Tua palavra, pela bela mensagem que ouvimos com Teu servo sobre o Evangelho e o selamento. Que o Senhor possa fazer com que essas verdades fiquem gravadas em nossas vidas. Que possamos receber o Senhor como único e verdadeiro Salvador. O Senhor conhece nossas lutas, nossas dificuldades e aquilo que mais precisamos. E que em breve possamos herdar aquele reino que é a nossa esperança. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os 144.000 na vida temporal guardaram a lei até um tio, venceram todo o mal e lá no mar estavam a cantar os 144.000 com harpas reboar no belo monte de Sião, selados com sinal irrepreensíveis eles são nas águas de cristal e lá no mar estavam a cantar e lá no mar com harpas reboar e ao Cordeiro seguirão, suas primícias são, seu belo hino cantarão
Jesus seguiram sua luz, para que o amassem mais e mais, os trasladou Jesus. E lá em estavam a cantar, e lá no mar, com harpas de boa. Oh, que delícia perenal, que gozo fraternal, além do grande turvo mar, o cristalino mar. E lá em mar estavam a cantar, e com harpas de boa. E assim nós vamos concluir o nosso culto desta noite. Agradecemos a você que esteve conosco. Que Deus possa te abençoar grandemente. E nos vemos quarta-feira no culto de oração. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.